Olá, tudo bem? Eu me chamo Venâncio de Oliveira Araújo. E eu me chamo Lucas Flávio Alverga da Silva. Somos alunos do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal da Paraíba. E somos também participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, cujo projeto esse, intitulado Território Potiguara, sob a gestão do SPI, ele é orientado pela professora doutora Cláudia Cristina do Lago Borges. E também, esse projeto foi desenvolvido em parceria com o Grupo de Estudos Indígenas da Paraíba, o ABAIARA, que por meio de ações multidisciplinares busca associar a pesquisa sobre os povos indígenas com o ensino de história. Vejam, esse trabalho ele sugere uma análise do território potiguara e como ele foi gerido pelo antigo Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. Desde as primeiras expedições portuguesas efetuadas na costa brasileira a partir do ano de 1501, se tem notícia da presença dos potiguaras na região que hoje ocupam, sendo inclusive o local denominado de Baía da Traição, em decorrência de um massacre executado por estes indígenas contra os colonizadores, nos primeiros anos da sua chegada. A Baía da Traição fica localizada no litoral norte do estado da Paraíba, entre os municípios de Mataraca, Marcação e Rio Tinto, distante aproximadamente 90 quilômetros de João Pessoa, capital do estado. Ainda durante o período do Império, os povos locais eram vistos como indivíduos selvagens, incapazes de conduzirem suas próprias vidas e se tornarem aptos aos costumes próprios dos homens, cristãos e civilizados, como se desejava. Assim, construiu-se o discurso de que tais povos deveriam ser evangelizados e educados no modelo civilizatório, ou doutrinados e subordinados a uma cultura dominante, sem direito às suas terras, ao uso de sua língua ou de suas práticas culturais, para se transformar em indivíduos aptos ao trabalho compulsório. Essa percepção, criada ainda no período colonial, a partir dos primeiros conquistadores, foi difundida e utilizada até a República, para justificar as ações do Estado. E vejam, falando de república, precisamos entender que contexto é esse que surge o SPI, porque o Serviço de Proteção ao Índio ele surge inicialmente em 1910. E nós temos a promulgação da República no Brasil em 1889. Então é um contexto de uma república ainda bastante jovem. E vejam, esse movimento da promulgação da República em 1889 foi um movimento que carrega consigo uma grande carga de uma fundamentação positivista. E essa fundamentação positivista é muito forte. Então, é nesse sentido de uma república muito recente que nós saímos do século XIX e entramos no século XX. E essa república, ela segue muito fortemente, inicialmente, esses preceitos positivistas, os preceitos republicanos, que causam, naturalmente, uma crescente preocupação com a ideia de nação, né? A ideia de soberania nacional e com a defesa das fronteiras. Então, nesse sentido, foram feitos vários projetos de demarcação de fronteiras, de expansão das linhas ferroviárias, das linhas telegráficas, etc. Enfim, tudo isso seguindo os ditames de progresso, os ditames positivistas de progresso dessa jovem república. Então, a consequência é que a exploração desses novos territórios causou também encontros com vários povos indígenas, vários deles ainda isolados à época, né, de forma frequentemente conflituosa. Então, é nesse contexto que surge, diante desses conflitos, a partir da expansão territorial, que surge em 1910 o SPI-LTN, Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais, que inicialmente ela tem essa incumbência, que é, de certa forma, uma resposta à demanda desses novos conflitos advindos desse contato com os povos indígenas. Então, o fundamental é entender que o SPI, que perde essa parte da localização de trabalhadores nacionais em 1918, vira só SPI, ele surge num contexto de uma fortíssima influência positivista, dessa narrativa de progresso. E de certa forma, essa narrativa ela vai seguir a atuação desse órgão até a sua extinção em 1967. Mas então, pensando essa coisa do SPI, né? O SPI, teoricamente, assim, guiado por essa narrativa de progresso, ele atuava através dos PIs, os postos indígenas. Né? Eram centros locais que deveriam, pelo menos teoricamente, prestar assistência aos indígenas, né?
Esses postos, entretanto, eles atuavam através da concepção de tutelagem. É a concepção assim, de que os indígenas devem ser tutelados pelo Estado. É a ideia de que as terras ocupadas pelos indígenas, o seu ritmo de vida, as suas formas de sociabilidade são completamente incompatíveis com a chamada vida cívica. E, portanto, essas questões todas passam a ser administradas pelo Estado, passam a ser responsabilidade do Estado, do órgão indigenista, do SPI. Então, a gente tem que pensar nisso porque esse modo de atuação do órgão indigenista, do SPI, ele tem algumas consequências, inclusive metodológicas hoje, na análise dos documentos, que é do que se trata aqui, em razão do paradoxo da tutela. Esse é um termo utilizado por João Pacheco de Oliveira, que é um antropólogo brasileiro, enfim, uma grande referência, inclusive para esse trabalho, a gente usou muito. Mas é a noção de que nesse conceito de tutelagem existem contradições inerentes dentro do próprio órgão indigenista, que é um órgão que se propõe a agir em benefício dos povos indígenas enquanto reprime suas práticas tradicionais, né? Então, assim, o órgão tutor, ele existe para proteger os indígenas da sociedade ou para defender os interesses da sociedade, tendo em vista os povos indígenas? Então, essa ambiguidade, essa pergunta, ela existe no âmago do SPI, dentro da própria constituição do órgão. Então, a gente não pode ler hoje as ações do órgão como puramente humanitárias ou então como simples maquinações da dominação da figura do outro indígena, né? A gente precisa ter isso em mente quando a gente for analisar os documentos a seguir. E esses documentos que nós trabalhamos são documentos do acervo do Museu do Índio, que é da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que é inclusive que substituiu o SPI em 1967. E ela conta com mais de 4.500 documentos referentes apenas ao SPI. São eles recibos, relatórios, a lista de frequências escolares, avisos mensais, telegramas, enfim, são muitos documentos. E é através desse grande acervo de documentos que conseguimos enxergar ao entendimento de algumas dinâmicas. O SPI começou a atuar no território potiguara no início dos anos 30, no posto indígena São Francisco. Analisando os documentos do posto, encontrou-se o ofício número 204 de março de 1934, que remete ao relatório dos trabalhos realizados pela inspetoria durante o ano de 1933. O Dr. Bento Martins Pereira de Lemos, inspetor da 7ª Regional do Ministério do Trabalho e Comércio, destaca em relatório a necessidade de contratação de novos funcionários, a exemplo de auxiliares fiscais, que praticavam atividade externa no estado do Rio Grande do Norte. Tendo em vista a problemática de suprir a falta de mão de obra, solicita que seja feita a contratação de pessoas qualificadas para atender às demandas do serviço, sendo essas indicações dos respectivos inspetores. Então, percebe-se que nos anos iniciais da integração do posto indígena na Baía da Traição, a problemática mais evidente nos documentos analisados é a falta de mão de obra qualificada, proveniente da desarticulação das indicações aos cargos públicos, uma consequência de interesses pessoais na esfera pública. Então, assim, o posto, ele tem o seu nome mudado no final dos anos 30 e início dos 40. Ele, de São Francisco, ele se torna o posto Nísia Brasileira. E, enfim, analisamos os documentos também do posto indígena Nísia Brasileira. E nesses documentos, pelo menos assim, no que se refere às políticas de assistência, como as enfermarias, esses documentos, eles evidenciam várias dificuldades, tanto organizacionais quanto econômicas. Então eu trouxe aqui alguns documentos para a gente dar uma olhada. Então vejam, no tocante à enfermaria tem esse telegrama que eu queria mostrar. Ele é de dezembro de 1949. Se lê assim: rogo vossa providência junto diretoria, fim conseguir medicamentos enfermaria, mesma encontra-se totalmente desprevenida. Saudações, Souto Maior, inspetor, era o encarregado do posto à época. Além dessas problemáticas evidenciadas de recursos, tem muitas ainda envolvendo os próprios agentes institucionais do posto. Por exemplo, um outro documento é o aviso mensal de novembro de 1950, que evidencia uma conduta irregular
de um inspetor. Esse documento é massa. Olha, no dia 9 do mês, em apreço, o inspetor auxiliar Sebastião Francisco, em completo estado de embriaguez, espancou, na sede do posto, sua esposa, auxiliar de ensino Eunice Brandão da Silva, a qual abandonou a escola Dr. Antônio Estigaribia, até o presente momento, prejudicando assim o ensino dos alunos índios que estavam em vésperas de prestar exames. Depois deste fato, o citado inspetor auxiliar continua se embriagando, sendo prejudicial sua permanência no posto. Então vejam, o SPI, ele atuando como órgão tutor, naquela noção de tutelagem, ele toma para si a responsabilidade de administrar todo o território indígena, todo o patrimônio indígena. A questão é que o órgão, o SPI, ele estava fortemente imbricado com os acordos políticos, de forma que a delimitação das terras e o uso dessas terras, eles estão também vinculados aos interesses locais. E isso se vê nos documentos, né? As ações de invasão e ocupação dos chamados particulares, essencialmente os não indígenas, isso aparece constantemente nos documentos ao longo dos anos. E esses conflitos por território, eles eram também de conhecimento do órgão, claro, e aparecem muitas vezes nos documentos institucionais. Eu trouxe aqui um pedaço desse relatório, é o relatório das atividades do posto de 1944, é interessantíssimo. Vejam, leiam comigo. Este é um trabalho de imprescindível e inadiável necessidade, a fim de pôr termo à constante e abusiva usurpação dos terrenos dos índios pelos civilizados, pois, conforme é do conhecimento dessa diretoria, mais de 2/3 do latifúndio dos índios desta sesmaria encontra-se pertencendo criminosamente a identificados usurpadores que, além de abusarem das leis do nosso serviço, desrespeitando-as, criam sérios entraves a esta administração e tentam expoliar os nossos pobres índios das terras de que, por lei, são os únicos verdadeiros donos. Então vejam, são vários documentos que mostram esses conflitos. E esses conflitos, essas disputas pelo controle de território e dos recursos, elas ficam também bastante evidentes com as reclamações dos dirigentes do posto referente às resistências indígenas. Tem vários documentos de resistências indígenas que, infelizmente, eu não vou conseguir trazer aqui. Mas, essencialmente, esses documentos, eles explicitam a relação entre o tutor e o tutelado, né? A relação entre o órgão indigenista e os indígenas. Essa relação que é conflituosa por natureza e, de certa forma, também reestruturadora da própria cultura e da identidade, inclusive identidade étnica dos povos tutelados, do povo potiguara, nesse caso. Então, vejam, a partir da análise desses documentos, percebe-se as vicissitudes administrativas, a grande parte delas assim econômicas e organizacionais, com a falta de profissionais qualificados ou a falta de verba, ambas tudo o que acontece afetando profundamente a vida dos indígenas submetidos à condição de tutelados do Estado. Além disso, também fica evidente nos documentos os constantes conflitos em várias ordens entre o SPI, as lideranças indígenas e os particulares, né, os não indígenas. Essa invasão do patrimônio indígena era de conhecimento e até de certo ponto, cumplicidade do órgão responsável, da SPI. Que o funcionamento desse órgão dentro do universo do servidorismo público, ela não consegue se ausentar do jogo político local e nacional. Então, nesse viés, nesse sentido, as resistências indígenas provenientes das oscilações de poder e das questões territoriais, elas deixam claríssimo, como aparece nos documentos, a incongruência de uma política nacional única, comum a todos os povos indígenas, independentemente da sua diversidade, que impõe o Estado a partir da noção de tutelado e tutor.